Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre uma banca chamada Fadesp. Coisa curiosa, muitos alunos me pediram. É uma banca que faz concursos praticamente só para o estado do Pará, né? Enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre as características dessa banca. As questões de interpretação de texto são tranquilas, não tem grandes problemas. Agora, existem algumas questões de análise morfossintática, sobretudo da parte morfológica. Eu vi questões em que eles pedem identificação de classe gramatical, questões sobre as funções morfológicas do que, se o que é um pronome relativo, se tem uma constante integrante, se o que faz parte de uma locução, por exemplo, mesmo que possessiva, a proporção que é proporcional, enfim, logo que é temporal. Então, eles trabalham com a identificação dessas classes gramaticais. Então, mais a parte morfológica do que propriamente sintática. Questões de pontuação, você encontra questões em que ele pede que você identifique se está faltando uma vírgula, ou quando tem uma vírgula a mais, pede também, eles gostam muito de pedir questões que falem sobre o motivo do emprego de dois pontos, o motivo do emprego da vírgula. Então, justificativa de pontuação, eles gostam muito. Vi algumas, não, nem tantas, mas vi algumas questões de vozes verbais interessantes, tá? Questões de denotação e conotação, isso aqui muito, tá? Então, se uma palavra está sendo empregada no sentido oficial, naquele sentido previsto pela gramática, ou se existe se a palavra está sendo empregada no sentido conotativo ou figurado, quer dizer, um sentido novo, que não é previsto pelos dicionários. Elementos de referenciação, tá? Nós temos dois tipos de coesão, certo? A coesão feita pelos conectores, conjunções e preposições. Outro assunto que é bastante cobrado, que a gente chama de coesão sequencial, né? Liga as orações, estabelecendo uma relação de ideias. Então, eles trabalham muito com a identificação dos conectores, se o conector é concessivo, condicional, temporal, proporcional, consecutivo, enfim. Locuções prepositivas também, qual é o valor semântico da preposição, tá legal? E também elementos de referenciação. Esse pronome relativo está se referindo a esse termo, esse pronome demonstrativo está se referindo a esse termo, esse pronome possessivo está se referindo a esse termo. Eles gostam demais de, né, que vocês identifiquem a quem, sobretudo, os pronomes fazem referência, certo? Figuras de linguagem e funções de linguagem são coisas diferentes. Os dois são cobrados. Eu trouxe uma questão de figuras para a gente analisar, né? As figuras: metáfora, metonímia, hipérbole, hipérbato, elipse, pleonasmo, enfim, essas aí são as figuras de linguagem. As funções de linguagem são aquelas: função conativa, função apelativa, função emotiva, função referencial, função metalinguística, tá? Então, importante vocês estudarem esses dois assuntos que eles gostam de cobrar. Cobram crase, regência, concordância, como todas as bancas, colocação pronominal, e eles também gostam de estrutura e formação de palavras, estrutura e formação de vocábulos. Sobretudo, qual é o processo de formação dos vocábulos. Se é uma palavra primitiva, se é uma palavra derivada, se é uma palavra composta, se a composição é por justaposição por aglutinação, se a derivação é uma derivação parasintética, se é uma derivação sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, derivação imprópria. Então, mais a parte de formação de palavras, do processo de formação de palavras, do que de estrutura dos vocábulos, se aquilo ali é um prefixo, sufixo e tal. Tá? Mas é lógico que para saber um tem que saber o outro. Ou seja, enfim, você vai ter que estudar tudo para essa banca, né? Mas assim, talvez o assunto que eu tenha visto cair pouco, tá? Muito pouco, não, nem sei se eu lembro, não me lembro de ter visto, foi identificação de funções sintáticas. Isso realmente, tá? A parte de morfossintaxe que eu vi, na realidade não foi de morfossintaxe, foi mais
morfológica, vai mais a parte de classes gramaticais. Isso não quer dizer que não vá cair. Ou seja, na realidade eles pedem tudo, né? Vamos lá. Questão número 1. Bom, fé menina. Deus é um poeta. Deus fez a mulher a partir da costela do homem. O melhor que ele, Deus. Olha lá, isso aqui, por exemplo, ele poderia ter perguntado a quem o pronome ele está se referindo. Aliás, o pronome ele com letra maiúscula já é um referencial, né? Já dá toda a dica de que se trata, né? Ele está se referindo a Deus. Era deixar. Então, o melhor que ele fazia em sentido figurado, isso aqui é até um humor, né? Era deixar transfigurado o tórax humano. Se tirou a costela para fazer a mulher. Então fica faltando um pedaço. Adultos e meninos devem a sua existência ao domicílio. Devem a existência de quem? Deles próprios. Então, é esse sua aqui que ele está pedindo, né? Em adultos e meninos devem a sua existência ao domicílio uterino. Ou seja, a existência deles próprios, adultos e meninos. Então, o pronome possessivo sua está se referindo a quem? A adultos e meninos. Questão número 1, letra E. Então, esse tipo de questão, gente, eles cobram muito essa referenciação a quem esse pronome possessivo está se referindo. Ele poderia perguntar a quem o pronome ele está se referindo. Tá? Ah, o pronome ele está se referindo a poeta. Não, está se referindo a Deus. E assim vai. Beleza? Questão número 2. Uma questão de identificação de valor semântico de conector. Certo? Outro assunto que eu falo. Aqui, no caso, particularmente, é de uma locução prepositiva, que a despeito de é uma locução prepositiva. Por que é uma locução prepositiva? Porque essa locução ela é concluída, ela é fechada, ela é finalizada na preposição de. Maravilha? Então, olha lá. Adultos e meninos devem a sua existência ao domicílio uterino, ou seja, eles, né, todos nós viemos do útero da mãe. A despeito de, quer dizer, mesmo com a impensável claustrofobia. O que é claustrofobia? É o medo de ambientes fechados, né? Da impensável claustrofobia de boiar durante meses dentro de um bolsão líquido. É como todos nós nascemos, né? Enfim. Então, mesmo você tendo o medo tremendo, né, de ficar num ambiente fechado, né, e a gente fica dentro de um líquido, um grande bolsão líquido. Mesmo assim, todos, adultos e crianças, todos nós devemos nossa existência ao domicílio uterino, ao útero. Ou seja, lógico que é uma brincadeira, uma ironia, mas qual é a ideia que existe aí? É uma ideia de oposição, certo? Que é a ideia da oposição, essa locução prepositiva. E aí, na realidade, ela é um conector que dá a ideia de concessão. A concessão, como eu falei para vocês, como eu sempre expresso, ela tem uma proximidade muito grande com a ideia de oposição. Então, nós podemos ser claustrofóbicos, ou seja, podemos ter medo de ambientes fechados? Sim, mas mesmo assim nós devemos nossa existência. Olha a ideia de oposição, porque a concessão é muito próxima à ideia de concessão, certo? Nós devemos nossa existência a um ambiente claustrofóbico, que é o útero, né? Que é um bolsão líquido, certo? Bom, enfim, qual é o conector que pode substituir a despeito? Vai ser o conector que dê ideia de concessão, né? Qual é o sinônimo dele? Apesar. Apesar, né? Apesar de nós estudarmos pouco, fizemos uma boa prova. A despeito de estudarmos pouco, fizemos uma boa prova. Apesar de chover, fui à praia. A despeito de chover, fui à praia. Então a ideia é essa, mesmo chovendo, fui à praia. Por isso que a ideia de concessão se aproxima muito da ideia de oposição. O fato de chover atrapalha? Atrapalha, mas me impede de ir à praia? Não. Existe uma oposição entre chover e ir à praia? Lógico que existe. Tá? Mas não chega a impedir que eu vá à praia. Então o conector, apesar, também estabelece a ideia de concessão. É essa a resposta. Bem como da ideia de adição,
quando da ideia de tempo, contanto que da ideia de condição, embora, agora eu gostaria de chamar a atenção, também da ideia de concessão. Olha que situação interessante. Embora chovesse, fui à praia. Embora chovesse, fui à praia. Olha a ideia de concessão. Choveu, choveu. O fato de chover me impede de ir à praia? Não. Mas por que a letra E não serve como resposta? Tá? Por quê? Olha só o que ele sublinha a despeito. Mas o que fica fora? Da. Repare como é que fica a frase. Apesar da impensável claustrofobia. Se eu substituir a despeito por embora, mesmo a ideia sendo a mesma, tá? A frase fica errada. Embora da, para que eu substitua a despeito por embora, eu teria que retirar a preposição de. Teria que ser embora a impensável claustrofobia. Olha só que maldade que eles fizeram, né? Então, a despeito da ideia de concessão, eles colocam duas alternativas com conectores concessivos, só que a despeito, na realidade, é a despeito da ideia, é uma locução prepositiva encerrada na preposição de. Quando você substitui por apesar, esse apesar também encaixa com a preposição de, o embora não. Linda questão. Bom, vamos lá. Questão número 3. Uma palavra foi empregada em sentido conotativo, em sentido figurado. Fez a mulher a partir da costela do homem. Gente, olha só, você pode não acreditar na história, mas o que a Bíblia diz que é da costela mesmo, do ser humano. Se você tem essa crença ou não, são outros 500. Mas costela aí não está sendo utilizado no sentido figurado. Está sendo utilizado no sentido verdadeiro, no sentido previsto pela língua, do órgão do ser humano. E particularmente do homem, né? Porque a mulher teria vindo da costela do homem. Então não há nenhuma figura de linguagem na letra A. Não há nenhum elemento no sentido figurado. Letra B. O melhor que ele... Rosenthal, se ele não estaria no sentido conotativo, não. Ele é referencial. Faz referência a Deus. É um pronome que é substitutivo. O pronome ele poderia substituir qualquer ser masculino. Estando com letra maiúscula apenas, é por uma questão de respeito à figura divina. Mas ele é apenas um elemento de referenciação. Mas não está no sentido figurado. É um pronome ele que faz referência a um termo antecedente. Tá? Então, a palavra transfigurado, não está no sentido figurado, não está também no sentido conotativo. Porque quando você deixa, se você arranca um órgão, né? Então você deixa o restante ali transfigurado, quer dizer, fora da figura, fora da imagem natural. Então, todos os vocábulos são questionamentos no sentido original mesmo. Né? Profundamente o cerne dos homens, né? o centro dos homens, a ideia principal dos homens, usado no sentido denotativo. Tu podes ser um poeta. Sim, pessoas que fazem poesia, não está no sentido figurado. Mas sei que não és bobo. Né? Tudo normal. Aí vamos ver, a letra E. Soubeste escolher a dedo. Gente, dedo está no sentido de dedo? Não, né? Escolher a dedo quer dizer escolher com minúcia, com exatidão, com todo critério. Então a dedo aí tem o sentido de criteriosamente. Escolher especificamente, escolher individualmente. Eu quero aquele cara ali. A gente até utiliza essa expressão a dedo, porque a gente está quase apontando. Existem 10. Não, escolher a dedo, escolher aquele cara. Mas não é que o dedo aí não está no sentido de dedo. Está aí no sentido de individualização. E essa expressão nasce da ideia de apontar. Então, óbvio que a palavra dedo não está no sentido de dedo, de órgão, da mão, do ser humano.
Tá? Então, souber escolher criteriosamente, com minúcia, com cuidado, é essa a resposta. Que a palavra dedo não está no sentido de órgão do corpo humano. Ela está no sentido figurado. Questão número 4. Vamos lá. A expectativa de vida ao nascer, a palavra grifada é pronome. Pelo que eu falei, eles gostam muito de identificar, sobretudo, a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Aliás, aqui não é nem isso o caso. Ele quer aqui identificar, nós vamos ter essa questão, em que o hoje ele quer identificar na realidade a diferença entre o artigo e o pronome. A expectativa de vida ao nascer que mal ultrapassava os 40 anos. Esse os aqui tem como referência o núcleo anos, que é um substantivo masculino. Então esse aqui é artigo. A cada novo inquérito, os níveis os está determinando o substantivo níveis. Níveis é substantivo. Os é artigo. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que existam 14 a 15 milhões de brasileiros com a doença, número que provavelmente subestima os que. Gente, eu tenho os antes do que. Quando eu tenho o, a, os, as antes de que, e eu substituo esses o, a, os, as por aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, certo? Esses o, a, os, as são pronomes demonstrativos. Subestima aqueles que. Então, esse os aqui é pronome demonstrativo, inclusive, e o que é pronome relativo. Então, como esse os é pronome demonstrativo, ele quer a alternativa em que o termo grifado seja um pronome, é essa a resposta. Então, aqui nós temos um caso, gente, daquilo que eu falei, de análise morfológica, identificação de classes gramaticais. Então, ele coloca as situações em que aparecem vários os, o os é artigo, que artigo é uma classe gramatical, e na letra C, o os é um pronome demonstrativo. Repetindo, o, a, os, as antes de que, e eu consigo substituir esses o, a, os, as por aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Esses o, a, os, as são pronomes demonstrativos. E o que, por sua vez, é pronome relativo. Já chegamos à resposta. Aumenta os preços. Preços é substantivo. A função desse os é determinar o substantivo. Outra vez, artigo. Maravilha. Bom, vamos lá, galera. Questão de figuras. Maravilha. Ele quer saber, né, qual o exemplo que aparece nessa frase. O trecho contém exemplo de... Bom, vamos lá, lembrar, o que é pleonasmo? Pleonasmo é uma repetição, certo? Subir para cima, descer para baixo. Então, qualquer elemento que seja repetitivo, redundante, é um pleonasmo. O que é anáfora? Nós temos duas situações de anáfora. Uma anáfora em elementos de coesão textual. Por exemplo, aqueles elementos de referenciação que fazem referência a termos anteriores. Certo? Aquela primeira questão, por exemplo. Esse sua é anafórico a adultos e meninos. Isso aqui é um caso de anáfora. Mas repito, isso aqui... Porque existem duas situações diferentes de anáfora. Anáfora como elemento de coesão textual, que é esse caso aqui, que é um elemento de referenciação, né? O pronome ele aqui, que faz referência a de hoje. Esse pronome ele é anafórico, ele faz referência a um termo mencionado anteriormente. Certo? Então, qualquer elemento de referenciação, né, e faz referência não a um elemento que vem depois, mas sim a um elemento que vem antes, ele é anafórico. Mas também existe a anáfora figura. Tá? Em termos de figura, o que é a anáfora? A anáfora é uma repetição de algum elemento, ou no início de frases, ou no início de versos. Né? Sempre quando eu falo em anáfora, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma música pela qual eu sou apaixonado,
que é Águas de Março, né, do Tom Jobim, uma música maravilhosa. E começa assim, os versos começam assim: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um pedaço de toco. Então esse que aparece no início de cada verso configura um caso de anáfora, como figura, olha só. Que repito, existem duas anáforas. A anáfora referenciação, que eu mostrei para vocês, e a anáfora figura de linguagem. Certo? Ótimo. Então essa repetição, né, eu já vi vários textos, né? Não se trata de um problema, não se trata de uma irritação, não se trata de repetir uma estrutura, ou num verso, né, em versos, ou em períodos, é anáfora. Como figura. Maravilha. Hipérbato. O que é o hipérbato? Hipérbato é quando os termos não estão dentro da ordem natural do período. Por exemplo, a ordem natural é sujeito, verbo e objeto. Se o verbo for de ligação, sujeito, verbo e predicativo. Então, por exemplo, se eu disser eu estou feliz, a frase está na ordem direta. Sujeito eu tenho o verbo estar de ligação, feliz é predicativo. Mas se eu disser feliz estou eu comecei a frase pelo predicativo, depois veio o verbo de ligação e por fim veio o sujeito. Ou seja, eu fiz uma inversão dos termos dentro do período. Isso é um caso de hipérbato. Tá? É quando os elementos vêm fora da ordem natural. Aliás, uma banca que trabalha muito, não a figura de linguagem de hipérbato, mas gosta muito de trabalhar questões de concordância, mas em situações de hipérbato, é a Fundação Carlos Chagas. Né? Eles não colocam sujeito, verbo e objeto. Eles colocam o verbo, aí colocam um elemento no meio, uma intercalação, o sujeito lá no fim. E aí você tem que observar que aquele verbo tem que concordar com o sujeito, que às vezes aparece 4 linhas depois. Um caso bonito também de hipérbato na língua, um caso muito bonito de hipérbato, certo? É o nosso hino nacional. O hino nacional do Brasil começa de que maneira? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o brado retumbante de um povo heróico. Certo? Quando você coloca a frase, quando você coloca os versos com os termos na ordem direta, seria assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Tá? As margens plácidas é sujeito. Margens aí está no sentido de marginais. Marginais não no sentido de bandidos, mas pessoas que viviam às margens do rio Ipiranga. Tá? Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram, repare que ouviram está no plural, concordando com margens, que é o sujeito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Quem ouve alguma coisa. Ouviram o quê? O brado. Brado é grito. O brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem natural. Lógico. Né? O poema, os elementos podem vir invertidos. Isso caracteriza o hipérbato. E o que é elipse? Elipse é quando um termo está elíptico, está subentendido, ele não está explicitado, não está exposto no período. Por exemplo, Maria está feliz e eu também. Ou seja, Maria está feliz e eu estou também, só que eu não preciso usar o estou, certo? Isso é o caso de elipse. O termo está subentendido, está elíptico. Ele fica tácito no período, ele fica subentendido. E a resposta, inclusive? Olha só. As consequências serão o aumento das filas à espera de tratamentos no sistema político e a falência dos planos de saúde, tá? Que ficarão cada vez mais restritos aos de maior poder aquisitivo, aos planos de maior poder aquisitivo. Ou seja, a palavra planos está subentendida aqui. A palavra planos está elíptica aqui. Por isso que é a resposta elipse. Maravilha. Vamos lá? Questão número 6. A concordância não foi observada. Letra A. Enchente não é sempre aquele debate. Está concordando com enchente.
aquele desastre que você já deve ter visto. Deve ter visto, concorda com o sujeito você. 2 pontos. Cidades inundadas, pessoas e animais. Gente que perde a casa. Essa gente perde a casa. Perde, concorda com o antecedente do quê? Que é gente. A letra A tá legal. Então não é resposta, porque ele quer a alternativa em que a concordância não foi observada. Letra B. Na época das chuvas, que ocorre geralmente, olha lá, o que ocorre geralmente durante o verão? É a época que ocorre ou são as chuvas que ocorrem? Então são as chuvas. Na época das chuvas, certo? Que ocorrem. As chuvas ocorrem durante o verão. Então esse verbo tinha que estar no plural. O erro está aqui. As chuvas ocorrem no verão, porque não é a época que ocorre durante o verão. É as chuvas que ocorrem, as chuvas que acontecem durante o verão. Tá? Os rios enchem e alagam as terras em redor, chamadas áreas tal. É essa a resposta. Letra C. Antes de as cidades se formarem está no plural porque concorda com cidades, a água entrava. O sujeito de entrava é a água entrava. A água está no singular, o verbo está no singular. Letra C. As coisas pioraram. Pioraram está no plural, concordando com coisas. Tá? Porque os prédios, casas e o asfalto, é o asfalto que recobre as ruas. Quem recobre as ruas não são os prédios. Tá? Agora, isso tudo aqui, os prédios, as casas e o asfalto, tapam o caminho da água até a terra, a chamada impermeabilização do solo. Então, a questão 6 tem como resposta a letra B de bola, tá? É que onde houve o erro. Questão número 7. Vamos lá. Uma vírgula deveria ter sido empregada em... Vamos lá. Aliado a isso, as empresas de setor têm estimulado seus clientes a consumirem, certo? Vamos lá. Você tem estimulado seus clientes a consumirem menos e melhor, promovendo, quem promove alguma coisa. O verbo promover é transitivo direto, promovendo o quê? Ações. Ações é objeto direto. Entre o verbo e o objeto direto eu tenho a palavra inclusive, certo? Então, entre o verbo e o objeto direto há um intruso. Ele abre com a vírgula e não fecha, está faltando uma vírgula aqui. Então, uma vírgula deveria ter sido empregada aqui, entre inclusive e ações. Já chegamos à resposta. Letra A. Letra B. Afinal, crianças e adolescentes também estão suscetíveis... Gente, olha lá. Crianças e adolescentes é sujeito de estão suscetíveis. Então, entre sujeito e verbo não deve haver vírgula. Estão suscetíveis a consumirem bebidas alcoólicas. E aí ele vai fazer um comentário sobre essa afirmação. Que comentário? Ele vai agregar um comentário. E ele agrega introduzindo o travessão. Perfeito. Tá? Perfeito. Na prática, eu tenho o adjunto adverbial antecipado. Perfeito, a vírgula. A iniciativa reforça o posicionamento. Quem reforça alguma coisa. O posicionamento é objeto direto, você não pode ter vírgula separando. O posicionamento da empresa, que posicionamento é esse? O posicionamento de que a educação é a chave para a prevenção. Não vejo ausência nenhuma de vírgula. A escola, professora Jandira Reis de Oliveira, certo? As vírgulas, a escola no Rio de Janeiro é uma das agraciadas pelo projeto. Tá? Eu tenho o sujeito, a escola, isso tudo é sujeito. Entre o sujeito e o verbo eu tenho 2 elementos intercalados. Na cidade de Barra Mansa, que é um adjunto adverbial de lugar. No Rio de Janeiro explica onde é que é a cidade de Barra Mansa, então é o oposto, né? Porque às vezes a pessoa não sabe onde é que é. Olha só como é que é sutil a diferença. Na cidade de Barra Mansa, tá, é o lugar onde fica a escola. Então, só que para as pessoas que não sabem onde é a cidade de Barra Mansa, eu explico o que é no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, a ideia não é dizer onde é o lugar, mas explicar
que Barra Mansa fica no Rio de Janeiro. Então, na cidade de Barra Mansa, eu tenho o adjunto adverbial de lugar, isolado por vírgulas. Perfeito. No Rio de Janeiro, o aposto que explica onde fica Barra Mansa, entre vírgulas. Perfeito. E a sequência de a escola professora Jandira Reis de Oliveira, a sequência, que é o sujeito, é essa escola, é uma das agraciadas pelo projeto. Tá? A sequência é com o verbo ser. Os elementos estão entre sujeito e verbo, estão isolados por vírgula. Tudo perfeitinho. A única alternativa em que realmente ficou faltando uma vírgula, tá? É na letra A, em que você tem um elemento intruso entre o verbo e o objeto direto e colocou uma vírgula e não colocou a outra. Questão número 8. Resulta de derivação prefixal e sufixal. Que questãozinha interessante. Tá? Então vamos lá. Gente, muita gente confunde a derivação prefixal e sufixal com a derivação parassintética. Por quê? Porque nos dois casos você tem prefixo e sufixo. Só que na derivação parassintética, primeiro, a parassíntese exige que prefixo e sufixo sejam inseridos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, por exemplo, a palavra tarde. Nós temos, quando nós formamos o verbo, nós temos que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Aliás, a parassíntese é sempre formadora de verbos. Então fica entardecer. Repare, eu tive que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Não existe entarde, não existe tardecer. Eu tenho que colocar os dois, certo? Isso é parassíntese. Eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Legal? Parassíntese. Agora, por exemplo, deslealdade. Certo? Vamos lá. Então, deslealdade vem de leal. Aí eu posso acrescentar o prefixo desleal. Existe a palavra só com prefixo e o radical? Existe. Existe a palavra só com radical e sufixo? Existe. Então, aqui, por exemplo, em desleal, eu tenho uma derivação prefixal, só tenho prefixo. Em lealdade, eu tenho uma derivação sufixal. Em deslealdade, eu coloco o prefixo e o sufixo. Mas eu não preciso colocar os dois ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parassintética. Na parassíntese, eu sou obrigado a colocar ao mesmo tempo. Na prefixal e sufixal, não. Eu posso colocar prefixo e radical, eu posso colocar radical e sufixo. Tá, o que acontece com incorretamente? Existe a palavra correta. Certo? Ótimo. Eu posso ter só prefixo. Incorreta. Poderia ter só o sufixo. Corretamente. Ou seja, a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. Legal? Existe a palavra só com prefixo e radical, e existe a palavra só com radical e sufixo. Então, um não exige a presença da outra. E isso é uma derivação prefixal ou sufixal. É o que acontece na letra B. Legal, pessoal? Maravilha. Questão número 9. Vamos lá. Olha lá. Você lembra que aquela questão do artigo? Né? Lá eu não tinha visto ainda. Não estava lendo ali a questão naquele momento. Eu confundi com essa aqui. Essa aqui é justamente o tipo de questão que eu falei que eles gostam muito de cobrar, que é a diferença entre o pronome relativo e a condição integrante. Então, vocês viram como eles dão mais valor à cobrança da identificação das classes gramaticais do que das funções sintáticas. Você vê que aqui já é a segunda questão que trabalha com essa parte de classes gramaticais. Beleza? Vamos lá. Letra A. Aqueles que acreditam nisso. Olha lá, quando eu substituo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada
substantiva. Esse termo que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante. Mesma coisa, olha lá. Letra B. Os resultados mostram isso. Substitui a oração inteira pela palavra isso. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Este que introduz as orações substantivas, uma conjunção integrante. Letra C. Isso surpreendeu os cientistas, os quais pensaram, opa, se eu substituo o que por os quais, esse que aqui é um pronome relativo. É essa a resposta. Isso, né? Pode sugerir isso. Pode sugerir isso. Esse que aqui é conjunção integrante. Maravilha. Resposta da questão número 9, letra C. Questão número 10. Questão de regência. Vamos lá? Diz respeito. Quem diz respeito a alguma coisa. Então eu tenho a preposição a mais o artigo a de a interação. Daí a ocorrência da crase. Perfeito. Diz respeito ao trabalho. Você vê que quando eu substituo interação por trabalho, certo? Passo de a para ao. Que compõe o planeta. Quem compõe alguma coisa. O verbo compor é transitivo direto, não pede preposição. Perfeito. Letra B. Também seria possível abordarmos. Quem aborda alguma coisa. O verbo abordar é transitivo direto, não pede preposição. Esse as é só artigo. Perfeito. Já que o setor de transporte é responsável, quem é responsável por alguma coisa. Então, responsável pede a preposição por. Perfeito. Por parte significativa dessas. Por parte dessas emissões, a preposição de vem do termo parte significativa. Parte significativa de alguma coisa, parte de alguma coisa. Ótimo. Letra C. Essa agressão ao meio ambiente, agressão a alguma coisa, essa preposição a é exigida por agressão. Perfeito. É intolerável não apenas quando praticada por alguém, pelos. É por mais os, ótimo, perfeito. Mas por qualquer pessoa, olha, de novo a preposição por, em qualquer situação. Devemos compreender, quem compreende alguma coisa, o verbo compreender não pede preposição, e não aparece preposição, o que é uma conjunção integrante. Que é responsável pelo, quem é responsável por alguma coisa, pelo, por mais o. Bom, tem que ser a letra E, né? Não há problema em guardar o resíduo. Quem guarda alguma coisa, o verbo guardar é transitivo direto, esse o é só artigo. Dentro do veículo, na bolsa, no tal. E ao chegar em casa, opa, aqui está o erro. Gente, o verbo chegar indica uma ideia de movimento, de locomoção. Quem chega a algum lugar, não é chegar em. Você chega ao curso e não no curso. No curso seria a preposição em com artigo o. O verbo chegar indica uma ideia de movimento, de locomoção. Tá? Se você está chegando a algum lugar, é porque você partiu de algum lugar. Você se dirigiu, você se locomoveu em direção a algum lugar. Então deu ideia de movimento, deu ideia de direção. Você tem que ter uma preposição que dê sequência a essa ideia. A preposição em dá uma ideia de algo estático, parado. Então a regência com o verbo chegar é a preposição a e não a preposição em. Chegar a casa. O erro está aqui. É essa a resposta. Gente, com essa questãozinha aqui, nós encerramos a análise da banca FADESP, né, que, repito, é uma banca que faz concursos praticamente só para o estado do Pará. Legal? E acho que deu para dar uma ideia bem razoável. Você vê que é uma banca que passei praticamente toda a gramática, praticamente o que eu não vi foi a parte de análise sintática, ou se vive muito pouco. Mas os demais assuntos são extremamente explorados. Então, quem tiver que fazer o concurso para essa banca vai ter que estudar, basicamente, todos os temas. Tá legal? Isso aí, pessoal. Maravilha. Continuem aí acompanhando todas as lives, tudo que eu ofereço, questão do dia lá no Instagram. Maravilha.
e até a próxima. Um grande abraço.